Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender sobre autotransformador. Autotransformador não é nada mais do que uma montagem diferente do nosso transformador convencional. A gente vê aqui nessa figura o nosso transformador convencional. A gente tem então o nosso primário, aqui chamado de enrolamento 1, e o nosso enrolamento secundário, nosso enrolamento 2. A gente pode pegar esse transformador convencional e montar ele dessa seguinte forma, um sobre o outro. Então a gente pegou um dos enrolamentos, pode ser qualquer um deles a princípio, e colocou então um enrolamento na parte superior, que é chamado nos livros de enrolamento série, e um enrolamento inferior, que é chamado de enrolamento comum. Por quê? Porque esse enrolamento comum, ele faz parte tanto do primário quanto do secundário. Bom, nesse caso aqui, chamei o transformador convencional pelos números 1 e 2, estou chamando aqui o autotransformador como P e S, de primário e secundário. No caso então do autotransformador, a gente tem que a tensão do primário, né, nesse tipo de montagem, é a tensão E1 mais a tensão E2. E a tensão do secundário é a tensão E2. Veja que isso é para um transformador abaixador. O autotransformador também pode ser elevador, né? Então, a tensão do primário seria a E2, né? E a tensão do secundário seria a E1 mais E2. Né? Lembrando que não tem lado transformador, ele pode ser elevador ou abaixador, depende do lado que você está olhando, né? Bom, fazendo um pouquinho de matemática em cima dessas tensões, a gente viu que a tensão primária ela é E1 mais E2. E a gente também sabe do transformador nosso convencional que a tensão E1 ela é igual a N1 sobre N2 vezes E2. Então, substituindo aqui, a gente pode colocar o E2 em evidência e substituir o E2 por VS. Então, a gente fica aqui N1 mais N2 sobre N2 vezes VS vai ser nossa tensão do primário. E fazendo a tensão primária sobre a tensão secundária, que seria a nossa relação de transformação, né, o nosso A monofásico, vai ser nada mais do que N1 mais N2 sobre N2. Então, novamente, a gente tem que a relação de transformação continua obedecendo o lado esquerdo sobre o lado direito. Então, eu posso, um transformador convencional, ele é N1 sobre N2, ou ele é V da esquerda sobre V da direita, e no caso do transformador, do autotransformador, também é a tensão do lado esquerdo sobre a tensão do lado direito. Essa é sempre a relação. O que acontece nesse caso, que é a relação do primário aqui para esse exemplo, ele é E1 mais E2 sobre E2, ou N1 mais N2 sobre N2. Eu posso fazer também esse jogo matemático com as correntes. Se eu tenho uma corrente IP que está entrando no meu transformador, que nem a gente vê aqui, eu vou ter uma corrente I1 que está entrando pelo ponto, né, pela polaridade do transformador 1. Se eu tenho corrente entrando pelo ponto do transformador 1, automaticamente eu tenho que ter corrente saindo pelo ponto do transformador 2, a nossa corrente 2. Quando elas chegam nesse nó comum, né, aqui tem que valer a lei de Kirchhoff. Então, se está vindo corrente I1 de cima e vindo corrente 2 de baixo, a corrente IS tem que ser o somatório dessas duas correntes. Então, a corrente IS é I1 mais I2. A corrente I1 ela é igual a IP, e a corrente 2 ela é N1 sobre N2 vezes IP, da relação do transformador convencional. Então, a gente tem que a corrente secundária ela é N1 mais N2 sobre N2 vezes a corrente IP.
E fazendo IP sobre IS, a gente fica com a relação N2 sobre N1 mais N2, que é o que? O inverso, então, do nosso A. Então, acompanhando o que a gente também viu no transformador convencional. Como é que fica a potência aparente desse transformador? Vale o que a gente já viu até hoje, que a potência, no caso aqui a gente está chamando de alto, do autotransformador, ela é Vp vezes o conjugado de P, ou ela é Vs vezes o conjugado de S. Então, a potência que entra continua sendo igual à potência que sai no nosso autotransformador ideal, que é o que a gente viu até o momento. A gente aprendeu os transformadores ideais monofásicos, os transformadores ideais, né, o transformador ideal trifásico. Agora, o autotransformador simplesmente é uma forma diferente de a gente encarar e fazer essa montagem. Ele pode ser tanto monofásico como trifásico. Aqui a gente está olhando a configuração monofásica, que pode ser expandida para a configuração trifásica. Fazendo um pouquinho de comparação, então, em termos de potência dos transformadores, aí o convencional e o autotransformador, a gente sabe, então, que a nossa potência do nosso alto ela é VP/IP ou é VS/S. E a gente sabe que a potência do nosso transformador convencional é E1/I1 ou E2/I2. Então, substituindo aqui o nosso I1 por IP, né, porque no caso I1 é igual a IP, e trocando o E1 por VP menos VS, né, afinal o E1, essa tensão E1 é a VP menos a VS, né, e colocando, fazendo uma relação, né, entre a S do alto e a S do convencional, a gente vê que a corrente IP vai se cancelar e a potência do autotransformador vai ser VP sobre VP menos VS. O importante apenas dessa formulação não é utilizar isso para calcular o ganho. Eu prefiro sempre utilizar a fórmula de potência direto para calcular o ganho do transformador, para não ficar decorando esse tipo de fórmula. Mas o interessante que a gente vê é que na parte de baixo a gente tem um sinal negativo, ou seja, a parte de baixo vai ser sempre menor que a parte de cima. Então, a gente tem que a potência do autotransformador sempre é maior do que a potência do transformador convencional. Por que isso? Porque além da conexão eletromagnética que o transformador convencional fornece para a gente, também a gente tem uma potência elétrica, né? Que é uma conexão elétrica. Então a gente vê para a nossa figura que se a gente for acompanhando o fiozinho aqui, a gente pode vir, entrar dentro do transformador, a gente pode andar todo o enrolamento e sair no secundário, o que não é possível fazer isso no transformador convencional. Então significa que a gente tem uma conexão elétrica aqui. Então tem uma passagem de potência direta, que a gente diz. Então, aqui eu tenho um exemplo para comparar esses dois casos. Do lado esquerdo eu tenho o nosso transformador convencional. Ele é um transformador de 2.300 volts para 11.500 volts. No primário, a corrente nominal é de 43,5 amperes e no secundário eu tenho uma potência de 8,7 amperes. Calculando a potência do transformador convencional, eu posso fazer 2.300 vezes 43,5 ou 11.500 vezes 8,7. Utilizando qualquer uma dos dois lados, o primário e o secundário, a gente vai encontrar que o nosso transformador convencional tem 100 kVA. Pegando esse mesmo transformador e montando ele conforme está visto do lado direito do nosso slide, colocando então o enrolamento 2300 sobre o enrolamento de 11.500, eu tenho que na entrada eu vou ter 13.800, né, que é a soma das duas tensões, e na saída eu vou ter 11.500. Eu continuo tendo 43,5 amperes no enrolamento de 2.300. E quando eu tenho 43,5 amperes no enrolamento de 2.300, eu tenho que ter 8,7 amperes no outro enrolamento, porque isso é o que o transformador transfere magneticamente. Então, no secundário, eu tenho o somatório dessas duas correntes, que é 52,2
amperes. Calculando a potência do autotransformador, eu posso fazer então 3.800 vezes 43,5 ou 11.500 vezes 52,2. Em ambos os casos, eu vou chegar a uma potência de 600 kVA. E se eu pego 600 kVA sobre 100, né, eu vejo que a potência do autotransformador é 6 vezes maior. Eu utilizei a fórmula aqui de tensão que eu apresentei no slide anterior, mas como eu disse, é mais interessante você calcular as potências e fazer a relação do que decorar uma fórmula pronta. Então a gente vê que a potência do transformador, nesse caso, é bem maior que a de um transformador convencional. Então, em vez de eu comprar um transformador, né, de uma potência muito mais elevada, eu posso comprar um transformador de potência reduzida, né, de forma que ele seja um autotransformador, e eu consigo ter a mesma potência. Então, em vários casos, é utilizado isso no sistema elétrico. No caso desse exemplo, pegando lá o transformador convencional, né, se eu pegar o 2.343,5, eu tenho o nosso 100 kVA. Essa potência ela foi transmitida do primário para o secundário de forma eletromagnética. Né? Então, entrou uma corrente que gerou um fluxo no núcleo, esse fluxo gerou uma corrente no outro enrolamento. Já tem uma parte da potência que ela é direta, que foi o nosso 500 kVA. O nosso ganho aí, a mais em relação ao outro transformador, veio dessa potência direta. Agora, a gente tem um exercício para fixação, né, onde eu tenho um transformador que está aqui embaixo, é um transformador de 10 kVA, de 1.200 para 120 volts, ou seja, ele é um transformador convencional. O que é perguntado? Quais são as correntes nominais da alta e da baixa, né, para o transformador convencional. Depois, qual que é a potência aparente se esse transformador for ligado como um autotransformador com a tensão de 1.200 como baixa? Qual seria o ganho de potência desse transformador? E se ele for ligado com 120 volts como baixa? O outro enrolamento, então, como enrolamento comum. E qual que é o ganho? Para a gente poder comparar. Bom, a solução aqui na explicação desse exercício está num outro vídeo a seguir.